Olá, o meu nome é Cláudia Costa. Vou falar um pedacinho sobre energia em movimentos. No fundo, é trabalhar o primeiro subdomínio de Física do 10º ano até ao Teorema de Energia Cinética. Neste vídeo vamos abordar os tipos fundamentais de energia, nomeadamente energia interna, cinética e potencial, os sistemas mecânicos. Vamos fazer a aproximação de um sistema a uma partícula, usando o centro de massa. Vamos falar do trabalho de uma força constante, trabalho enquanto energia que está a ser transferida entre corpos por ação de forças. E vamos terminar com o teorema da energia cinética ou lei do trabalho e energia. Então, os tipos fundamentais de energia são essencialmente dois: a energia cinética e a energia potencial, que vão, no fundo, gerar a energia interna. A energia não pode ser criada nem destruída, mas pode ser transferida entre corpos, desde a fonte de energia até ao receptor de energia. Um corpo que está isolado mantém sempre a sua energia, mas se interagir com a sua vizinhança, pode ganhar ou perder energia, embora a energia total envolvida entre a fonte e o receptor seja sempre a mesma. No Sistema Internacional de Unidades, a energia exprime-se em joules, homenageando James Joule, um físico inglês e um dos autores da Lei da Conservação de Energia, que eventualmente falaremos. Apesar da energia ser sempre a mesma, muitas vezes fala-se em dissipação, porque há sempre uma parcela em qualquer transferência ou transformação de energia que nós não conseguimos aproveitar de forma útil. Não quer dizer que ela desapareça. Então, quando discutimos os tipos fundamentais de energia, nós começamos por explorar que a energia interna de um corpo tem a ver com o mundo microscópico. É a soma da energia cinética interna com a energia potencial interna das partículas do corpo. A energia cinética interna está relacionada com o grau de agitação das partículas e a potencial interna com a forma como essas partículas interagem. Na generalidade, se eu tenho partículas mais agitadas, elas apresentam maior temperatura e isso implica um aumento da energia cinética interna. Se eu tiver uma maior massa de material, eu vou ter um aumento da energia potencial interna, que também vai depois gerar modificações ao nível da energia interna. A partir deste momento vamos falar do mundo macroscópico, vamos falar da energia cinética, que é a energia associada ao movimento dos corpos, e da energia potencial, que é basicamente a possibilidade ou potencial de alterar o movimento dos corpos. Está relacionado com as interações entre eles. Enquanto a energia cinética se calcula multiplicando o meio da massa do corpo, que deve vir expresso em quilogramas, pelo módulo da velocidade ao quadrado, e atenção aqui, com este V, é sempre o módulo da velocidade. A velocidade de um corpo pode ser positiva ou negativa. No entanto, quando utilizamos a energia cinética, estamos sempre a referir-nos ao módulo. Em termos de unidades, deve vir expressa em metros por segundo. A energia cinética, tal como eu acabei de dizer, expressa-se no SI em joule. Portanto, a representação é o J maiúsculo. Quando falamos de energia potencial, no SI ela também se exprime em joules, estamos sempre a falar de energia. Só por aqui isto um pouco mais visível. Um J maiúsculo, calcula-se multiplicando a massa do corpo, que deve vir expressa em quilogramas, pelo G. O G é a aceleração gravítica, tem um valor de cerca de 980 metros por segundo ao quadrado, e o H representa a altura, que deve vir expresso em metros. Esta energia que está aqui, esta energia potencial, é a energia potencial gravítica. Existem outros tipos de energia potencial, mas ao longo deste subdomínio vamos trabalhar essencialmente a energia potencial gravítica. Portanto, sempre que escrevermos EP, na realidade é a energia potencial gravítica. Vamos suprimir este G que fica aqui em índice. Se um corpo estiver em repouso, a sua energia cinética é zero, porque a velocidade do corpo é zero, portanto o repouso
parece que não ficou claro aqui a caligrafia. Se a velocidade é zero, a energia cinética também é. Mas isso não quer dizer que o corpo não tenha energia. Ele vai possuir energia interna que está associada às partículas que o constituem. Isto implica o tal grau de agitação que vai interferir com a energia cinética interna e o número de interações que ocorrem entre essas partículas que vai influenciar a energia potencial interna. Se o corpo estiver em movimento, vai ter uma velocidade diferente de zero, vai ter uma energia cinética diferente de zero e a energia potencial gravítica está dependente da altura a que o corpo se encontra. Se estivermos aqui a usar a referência ao nível médio das águas do mar, então qualquer posição acima dessa altura vai implicar um H diferente de zero. Quando estamos a estudar os movimentos nesta unidade, precisamos trabalhar sistemas mecânicos. E para estudar sistemas mecânicos, vamos fazer a aproximação ao centro de massa de um corpo. Quando é que isto acontece e como? Então, um sistema mecânico é um sistema em que nós desprezamos as variações da energia interna do corpo. É uma forma de simplificação do estudo do movimento. Na realidade, isto não pode acontecer sempre, mas muitas vezes, se nós só queremos explorar a parte do movimento, não é muito importante naquela fase estudar o que é que acontece com as suas variações de temperatura, por exemplo. Então, nessas condições, fazemos essa aproximação. A segunda aproximação tem a ver com a aproximação ao modelo do centro de massa. O que é o centro de massa? O centro de massa é um ponto e esse ponto representa um sistema ao qual está associado toda a massa do sistema que nós estamos a fazer a aproximação e consideramos que nesse ponto estão representadas todas as forças que atuam no sistema. Basicamente, nós estamos a dizer, olha, eu tenho um determinado corpo, eu vou representá-lo usando um ponto que corresponde ao seu centro de massa. É muito mais fácil fazermos o estudo do movimento desta forma e recomendo que quando se resolvem exercícios, se comece sempre por fazer uma representação do corpo através do centro de massa, representando nesse ponto todas as forças que estão aplicadas no sistema. Este modelo tem várias limitações, ignora tudo o que implica variações da energia interna do corpo e não permite o estudo dos movimentos de rotação nem de sistemas que sofrem deformação. Por isso é que são aproximações. Nesta fase é importante perceber como é que nós fazemos a representação de forças em qualquer corpo. Vamos ver quais são as forças que atuam num corpo, as mais comuns, e como é que elas se representam. A primeira situação que vamos considerar é empurrar um livro que está em cima de uma mesa. Está aqui a mesa, aquele pontinho, aquela bolinha, representa, então, o centro de massa do nosso livro. Está aqui, este pontinho escuro. Vamos pô-lo a mover para o lado direito. Obviamente vamos empurrá-lo. Vamos ver quais são as forças todas que estão a atuar, além dessa que nós exercemos para o empurrar. Vou começar pelas forças que estão na globalidade quase sempre presentes, nomeadamente o peso ou força gravítica. Desde que o corpo exista, esta força está lá sempre. Vou pôr aqui, peso. É uma força gerada pelo centro de massa da Terra, é a Terra que impõe a sua existência. Se estivermos noutro planeta, será outro planeta a impor a sua existência. Como o livro está pousado em cima da mesa, há uma força a atuar no sentido contrário ao peso, chama-se reação normal. Nem sempre representamos por Rn, podem pôr só N ou Fn. Esta força só existe se o corpo estiver em cima de uma superfície. Aqui eu coloquei em cima de uma mesa, mas nós podemos pensar num objeto que está encostado a uma parede. Estando encostado a uma parede, eu continuo a ter lá
uma reação normal. A parede é vertical, se o objeto está lá encostado, a força normal ou a reação normal tem como característica ser sempre perpendicular à superfície onde está pousado o corpo. Portanto, enquanto o peso, por exemplo, é sempre vertical e aponta para o centro de massa da Terra, a reação normal é perpendicular à superfície que nós estivermos a considerar. Então eu estava a dizer que estávamos a empurrar o livro, vamos colocar aqui a força F. A força F, normalmente esta letrinha está reservada para forças específicas que nós exercemos, pode ser puxar, pode ser empurrar. Há ainda outros sinónimos. E se o corpo tem movimento, há sempre fricção entre duas superfícies, então vamos considerar também a força de atrito. Muitas vezes nos exercícios, esta força é desprezada. É preciso estar atento. Força de atrito. É preciso estar atento para não cometer erros e ignorá-la se ela existir ou não ignorar se for para desprezar. Vamos ver uma segunda situação. Se tivermos um corpo a escorregar por uma rampa, o corpo, não importa o que é, pode ser um caixote ou outro objeto qualquer, vamos representá-lo ali pelo centro de massa. Se ele escorrega a rampa abaixo, tem ali o vetor velocidade só para dar indicação que tem um movimento de descida. O peso, ou força gravítica, que está lá sempre em todos os corpos. Reparem agora na reação normal, perpendicular à direção da superfície, portanto é importante perceber que ela faz 90 graus com o deslocamento. Temos também a força de atrito, porque há fricção entre as duas superfícies. Sempre que duas superfícies se tocam, esta força vai estar sempre presente. No entanto, ninguém está a empurrar nem a puxar aquele corpo. Ele foi, por exemplo, largado no topo da rampa e escorregou por ali abaixo. Portanto, não, essa força na direção do movimento, na direção e sentido do movimento, não tem que existir. Neste caso não acontece. Aliás, o corpo desta rampa, devido à ação de uma parte do seu peso, que vamos ver a seguir qual é que é. Terceira situação. Vamos ver o balançar num baloiço. Se estivermos pendurados num baloiço ou numa corda, a ideia é a mesma. Temos aqui o baloiço preso por uma corrente ou a tal corda. No corpo vai atuar novamente o peso e além do peso, agora reparem, o corpo não está em cima de nenhuma superfície, mas está pendurado por uma espécie de fio. Sempre que existe um fio, a força que está associada a não cairmos por estarmos presos a esse fio é uma tensão. É representada aqui por um T maiúsculo, mas há outras letras para fazer a representação. Uma corda, um fio, uma corrente. Neste caso, o corpo, ao balançar, vai avançar, por exemplo, aqui para a direita. Não representei a força de atrito, mas poderíamos ter aqui a resistência do ar. Neste caso em particular, vou desprezar, mas se ela existisse, apontaria no sentido contrário ao movimento, portanto, para o lado esquerdo. O último exemplo que vamos ver implica largar uma bola no ar. Tenho ali representado o chão, está aqui a minha bolinha, a bola vai cair. Ao cair até ao chão, tem a atuar o seu peso e eventualmente a resistência do ar que estaria a apontar para cima, no sentido contrário ao do movimento do corpo. Também vou desprezar a ação da resistência do ar, embora ela também poderia existir. Eu costumo representar como RR. Só corrigir aqui. Resistência do ar. Se a representar, então ela vai apontar um bocadinho torta aqui para cima, no sentido contrário ao qual ocorre o movimento. Como é que então calculamos o trabalho de uma força constante?
É preciso primeiro perceber o que é que representa o trabalho. O trabalho é sempre um processo de transferir energia por ação de forças. Puxar ou empurrar um caixote e ser capaz de o movimentar implica sempre que o caixote adquiriu energia cinética. E foi a ação da força que exercemos que permitiu essa transferência de energia para o caixote. Agora, se ao puxarmos o caixote não o conseguirmos movimentar, então ele não vai ganhar nem adquirir energia cinética. Isso implica que não há transferência de energia para o caixote. Então, o trabalho realizado por uma força não é mais do que energia transferida por ação dessa força que estamos a aplicar. Se o trabalho é energia, então no Sistema Internacional de Unidades também se exprime em joules. Como é que fazemos então para calcular o trabalho de uma força? O trabalho de uma força permite, primeiro, identificar aqui em índice qual é a força que nós nos estamos a referir. Aqui vou colocar genericamente um F, mas se eu quiser calcular o trabalho do peso, em vez do F vou pôr o P, se quiser calcular o trabalho da força de atrito vou pôr um FA, se quiser calcular qualquer trabalho de outra força, identifico aqui qual é essa força. Depois vou multiplicar a intensidade da força. Esta intensidade da força deve vir expressa em newtons, pelo deslocamento do corpo. O deslocamento do corpo deve vir expresso em metros, vezes o cosseno de um ângulo. Este ângulo alfa é o ângulo entre a força e o deslocamento. Convém ter aqui alguma cautela quando vamos fazer substituição e cálculo, porque a calculadora deve ter o ângulo expresso em graus. Consoante a calculadora, convém ir ao setup, definir que este ângulo deve vir em graus. Cuidado que normalmente aparecem as possibilidades de radiano, grado e graus. Nas calculadoras Casio, esta informação vem expressa em inglês e os graus são degree. Os grados aparecem como gra e o radiano como rad. Aliás, o degree é só deg. Por aqui mais um G. É esta tecla que tem que estar acionada. Vai aparecer depois no topo da calculadora uma informaçãozinha para trabalharmos então em graus. Se tivermos a calculadora em radianos ou em grados, o resultado vai nos dar sempre diferente daquilo que é o objetivo. No Sistema Internacional de Unidades, já vimos que o trabalho é uma representação da energia, portanto deve vir expresso em joules. É preciso atenção ao ângulo para não baralhar. Perceber bem de onde para onde é que o corpo se move. Por exemplo, se eu tiver o corpo a mover-se de A para B, vamos pensar aqui num trajeto horizontal, o deslocamento está aqui, representado a vermelho. Este deslocamento é o vetor que nós vamos usar para determinar o ângulo que a força faz com ele. Por exemplo, se eu tiver a força de atrito, que aponta no sentido contrário ao qual ocorre o movimento, e aqui eu tenho o movimento a ocorrer para a direita, então, nestas condições, o alfa para a força de atrito é de 180 graus. É o ângulo entre a força e o deslocamento. A força está aqui do lado esquerdo e o deslocamento aponta para o lado contrário. Agora, se eu tiver uma força F a empurrar o corpo para a direita, o ângulo que eu tenho, o ângulo que a força faz com o deslocamento, já é 0 graus. Atenção que se eu tiver, vamos arranjar aqui, uma força F2, vou-lhe chamar F2, que faz aqui um ângulo de 70 graus, por exemplo, se calhar tentar arranjar aqui um bocadinho mais de espaço. Vou só representar a força F aqui embaixo. Se eu pensar então no F2, o ângulo
que o F2 faz com o deslocamento é de 70 graus. Mas cuidado, por exemplo, nós podemos ter registado um ângulo diferente e é preciso prestar atenção à informação que me é dada. Por exemplo, se me disserem que este ângulo é 20, eu não vou usar os 20 graus só porque ele está aqui acoplado à minha imagem. Eu tenho que perceber que eu quero é o ângulo que a força faz com o deslocamento. Este aqui é roxo. Finalmente, se eu pensar no peso ou força gravítica, qual é o ângulo que a força faz com o deslocamento? Faz um ângulo de 90 graus. Se pensar na normal é a mesma coisa. Portanto, na realidade eu tenho aqui 270, que o ângulo é medido aqui, orientado para a esquerda. Mas não há nenhuma diferença em termos de cálculo, portanto posso usar aqui o ângulo ao contrário. Se eu pensar na normal, tenho uma situação em tudo semelhante. Arranjar aqui uma cor diferente. Se calhar este verde mais claro. Está aqui a reação normal. O ângulo também é de 90 graus. Qualquer um destes ângulos depois vai ter implicação no cálculo que vamos executar. Ao calcular o trabalho, podemos deparar-nos com 3 situações diferentes. O trabalho pode ser nulo, pode ser positivo ou potente, pode ser negativo ou resistente. Como é que eu identifico estas situações? Nós temos aqui pequenas diferenças. Primeira, se o corpo não tiver movimento, a ação de qualquer força não implica realização de trabalho. Portanto, não há movimento, o trabalho da força é zero. Mesmo que eu esteja lá a tentar puxar ou empurrar, ou alguém, se ninguém consegue mover o corpo, não há trabalho. O outro caminho para ter trabalho nulo é a força ser perpendicular ao deslocamento. No fundo, é ter aqui um ângulo de 90 graus. E porquê? Porque se eu pensar no cosseno de 90 graus, ele vai dar zero. E 0 vezes a intensidade da força vezes o deslocamento continua a ser 0. Se o trabalho der positivo, isso significa que o corpo está a mover-se com uma velocidade que está a aumentar, em módulo, e implica que o sistema está a receber energia. O meu ângulo vai estar entre 0 graus e os 90. Pode ser maior ou igual que 0 graus, porque se eu pensar no cosseno de 0, ele vai dar 1, já dá um valor positivo. Mas a partir de um ângulo de 90 graus, eu vou ter um cosseno negativo. Então, se eu tiver um ângulo além dos 90 graus, eu vou estar aqui no trabalho resistente. Vou pôr aqui, o ângulo tem que estar entre os 90 graus e os 180. Também pode ser 180 porque o cosseno de 180 é negativo. Então, trabalho nulo, o corpo ou não se move ou a força que estamos a exercer é perpendicular ao deslocamento. O trabalho é potente ou positivo se o corpo estiver a deslocar-se com uma velocidade de módulo crescente. O ângulo que a força faz com o deslocamento tem que estar entre 0 e os 90 graus. Ou então o trabalho é resistente, o corpo move-se com uma velocidade que está a diminuir, o sistema está a perder energia, ou o ângulo da força com o deslocamento está entre os 90 e os 180 graus. Então, para falarmos de forças e trabalho, também é conveniente falarmos da força eficaz. O que é a força eficaz? É a força ou a componente da força que tem a direção do movimento. No fundo, é aquela componente que realiza trabalho. Vamos ver aqui um exemplo. Eu deixei aqui uma força F que faz um determinado ângulo, vamos lhe chamar θ, com a superfície. Se eu quiser determinar a força eficaz, como é que eu faço para chegar lá? A primeira coisa que vou fazer é traçar um sistema de eixos. Então, basicamente, tenho aqui o eixo do X e o eixo dos Y. Depois disto, vou identificar duas paralelas a este eixo no fim da minha força F. Estão aqui representados a laranja. Isto significa
que a componente da força F no eixo do X e do Y é a parte que vai desde o ponto que corresponde ao centro de massa do corpo até à interseção de uma destas paralelas com o eixo do X. Portanto, aqui a componente F de X. A componente no eixo dos Y começa no mesmo sítio e vai até ao ponto de interseção do eixo dos Y com essa paralela, F de Y. Se depois eu quiser, então, fazer a determinação desse valor, vou trabalhar este ângulo, porque se vocês repararem, temos aqui um triângulo retângulo. E então eu posso aplicar o seno daquele ângulo, é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, o seno daquele ângulo corresponde ao cateto oposto, que é este aqui, cujo comprimento é exatamente igual ao F de Y. Então, o meu cateto oposto corresponde ao F do Y, sobre a hipotenusa, que corresponde aqui à intensidade da minha força F. Vou fazer só aqui um F mais bonitinho. Então, no fundo, se eu quiser calcular F de Y, vou ter F seno daquele ângulo dá a componente nos Y. Se em vez do seno eu trabalhar o cosseno do ângulo, eu vou precisar pôr aqui no numerador o cateto adjacente ao ângulo, a dividir pela hipotenusa. Então, se eu resolver, o cateto adjacente é o correspondente ao F de X. No fundo é onde o ângulo está assente. Vou substituir. A dividir pela hipotenusa continua a ser F. Se eu quiser determinar F de X, F cosseno do ângulo é o F de X. Se o meu objetivo for determinar a força eficaz, eu tenho que perceber que a força eficaz é aquela componente que tem a direção do movimento. Se o meu corpo se desloca na horizontal, então a componente eficaz é a componente F de X. Neste caso, F cosseno daquele ângulo que eu tiver. Se o movimento ocorresse no eixo dos Y, a força eficaz seria F de Y e teria que buscar F vezes o seno daquele ângulo. Normalmente nós vamos ter identificados o ângulo que está associado a esta força. Vamos tentar ver isto num exercício. Temos aqui uma imagem, o Roberto puxa uma mala de 25 kg. Posso começar por identificar os dados, 25,0 kg, ao longo de 16 metros. Temos aqui o deslocamento. Exercendo na pega uma força de intensidade de 50 newtons. Vamos lhe chamar F. 50 newtons. E que faz um ângulo de 35 graus com horizontal. O desenho mostra-nos aqui qual é esse ângulo. Eu vou simplificar o desenho representando a mala pelo seu centro de massa. Tenho aqui identificado o ângulo de 35 graus e a força F representada. Quero calcular a intensidade da componente eficaz dessa força. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Já identifiquei os dados, já tenho o meu desenho simplificado com a representação do centro de massa, vou começar por identificar os dois eixos. O eixo do X e o eixo dos Y o primeiro represento como a direção do movimento, o outro será uma perpendicular. Então, tenho aqui, posso colocar o sentido positivo para onde eu quiser, posso pôr para a esquerda, que é para onde está a acontecer o movimento, e o eixo dos Y. A etapa seguinte, traçar as paralelas aqui no fim da minha força F. Uma paralela ao eixo dos Y e uma paralela ao eixo do X. Cá estão elas. E agora já consigo fazer a representação com as duas componentes do F. Portanto, desde a origem até ao ponto de interseção com o eixo dos Y, tenho o Fy. Desde o meu centro de massa até ao ponto de interseção com o eixo do X, tenho o F de X. Cá está o F de Y e o F de X. Agora, já consigo perceber qual deles é que é o cateto oposto e qual deles é que é o cateto adjacente. Então, basicamente, o cateto oposto
ao ângulo 35 graus, está aqui. Cateto oposto, que vai corresponder ao meu f de y. O cateto adjacente é onde está assente o ângulo, corresponde ao f de x. Se o meu objetivo é determinar a intensidade da componente eficaz dessa força, qual destas duas é que é a parte eficaz? Tenho que ver qual delas é que está na direção do movimento. É f de x. Então, se é f de x, eu quero o cateto adjacente. Para buscar o cateto adjacente, então eu vou precisar do cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O nosso ângulo é de 35 graus. O cateto adjacente vai corresponder então a f de x. A hipotenusa a f. Então, f cosseno de 35 graus vai dar o f de x. Se eu fizer a substituição, eu sei que o f é 50 newtons vezes cosseno de 35. Se eu fizer aqui as contas, só um instantinho, eu pus ali as unidades, mas vou retirar para simplificar aqui o desenho. 50 vezes o cosseno de 35, que dá 40,96. Vou arredondar isto a 2 significativos, porque o ângulo só tem 2, então 41 newtons. E tenho aqui a intensidade da força. Se o nosso objetivo for determinar o trabalho, já é um pedacinho diferente. Se eu quiser calcular o trabalho da força F, posso fazê-lo por 2 caminhos diferentes. Ou multiplicando a intensidade da força pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo que a força faz com o deslocamento. Então, a intensidade da força é 50 newtons, o deslocamento é 16 metros, e agora o ângulo que a força faz com o deslocamento, tendo em conta que o corpo se desloca para a esquerda, é de 35 graus. Então, este cálculo vai-me permitir obter 655 joules, que se eu arredondar a 2 significativos, 6,6 vezes 10 ao quadrado joules. Mas eu tenho outro caminho para fazer este cálculo, porque eu posso calcular o trabalho do F à custa do trabalho das suas componentes, ou seja, o trabalho da componente do X mais o trabalho da componente dos Y. E o que acontece é que o trabalho da componente no eixo dos Y é zero. E porquê que é zero? Porque ela faz 90 graus com o deslocamento. Portanto, ela é perpendicular ao deslocamento, não realiza trabalho. Portanto, f de y é perpendicular ao deslocamento. Então, eu só preciso calcular o trabalho do f de x. E o trabalho de f de x é f de x vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o f de x e o deslocamento. O f de x nós já calculamos, 40,96. O deslocamento, os 16 metros, vezes cosseno de que ângulo? O f de x tem a direção e o sentido do deslocamento, que é para a esquerda. Então, este ângulo é de 0 graus. Então, quando eu faço este cálculo, isto vai-me dar 655, arredondando a 2 significativos, 6,6 vezes 10 ao quadrado joules, igualzinho ao que tínhamos feito antes. Portanto, isto é um ou. Dois tipos de perguntas possíveis. Portanto, a resposta à questão que está aqui é só a determinação da intensidade de f de x. Depois eu criei aqui duas alternativas para calcularmos o trabalho como uma forma de treinar. Deixei ainda aqui um exercício mais chato, que é com um plano inclinado. Temos um bloco de 200 gramas. Posso começar por registar também os dados. O facto de eu ter a massa em gramas implica automaticamente que eu tenho que a converter para quilogramas. 200 vezes 10 menos 3 quilogramas.
é largado do topo de uma rampa que define 37 graus, desculpem, com a superfície horizontal. Portanto, é este ângulo que está aqui. 37 graus. Percorrendo uma distância de 2 metros, o nosso deslocamento, até atingir a sua base. Calcula o trabalho realizado pelo peso deste percurso. O trabalho do peso é o trabalho de uma força qualquer, portanto posso terminar fazendo a intensidade da força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que essa força faz com o deslocamento. Convém fazer sempre a representação no diagrama, aqui ele já está. Já tenho identificado o peso e as suas componentes. Reparem que aqui o eixo do X é o eixo que passa na direção do movimento e o eixo dos Y a perpendicular. Depois tenho identificadas as duas paralelas, uma paralela ao eixo dos Y, uma paralela ao eixo do X, para poder representar a força-peso e as suas componentes. Mesmo assim, nesta primeira fase, eu não vou recorrer às duas componentes do peso. Vou só calcular da forma tradicional o trabalho do peso. Para eu determinar o peso, vou multiplicar a massa pela aceleração gravítica, vezes D, vezes o cosseno do ângulo. Vou continuar em substituição. A massa são 200 vezes 10 menos 3, o G 980, o D são 2 metros e agora preciso daquele ângulo. Que ângulo é este? É o ângulo que a força-peso faz com o deslocamento. Uma vez que o bloco está a rampa abaixo, este é o meu ângulo alfa. E para eu determinar esse ângulo, eu preciso saber aqui mais alguma coisa. Então convém passar estes 37 graus para o meu desenho. Como é que eu faço isso? Vou imaginar uma linha perpendicular à base do meu plano inclinado. Vou arranjar aqui uma cor verde, mais ou menos aqui. E a outra linha perpendicular ao plano propriamente dito, que é esta que está aqui com o eixo dos Y. Então, entre estas duas linhas a verde, eu tenho os mesmos 37 graus. Então, eu já consigo determinar quanto é que é aquele ângulo alfa. A alfa vai corresponder aos 90 menos os 37 graus. E agora, se eu calcular isto, (200 vezes 10 menos 3, vezes 980, vezes 2, vezes cosseno, convém abrirem aqui parênteses, de 90 menos os 37. Vou obter um valor de 2,36 joules. Como eu tenho que arredondar isto a 2 significativos, 2,4 joules. Posso encontrar uma alternativa a este cálculo. Porquê? Porque o trabalho do peso vai corresponder ao trabalho da componente do X do peso mais o trabalho da componente do Y. E então, uma destas não realiza trabalho. É o trabalho de PY, que é 0, uma vez que PY é perpendicular ao deslocamento. Então, basta-me calcular o trabalho de P de X. Se eu continuar, P de X vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo que P de X faz com o deslocamento. Agora, vou precisar determinar quanto é que é o P de X. Para determinar o P de X, tenho que perceber que em relação aos 37 graus, ele vai corresponder ao cateto oposto ao ângulo. Então, eu vou precisar do seno. O seno daquele ângulo é o cateto oposto, ou seja, o P de X sobre a hipotenusa, que é P. Então, P seno de 37 vai-me dar P de X. De onde P de X vai ser igual a P, que é M vezes G, vezes seno de 37. Se eu substituir, 200 vezes 10 menos 3, vezes 980, vezes o seno de 37 graus. Vamos calcular. 200 vezes 10 menos 3, vezes 980,
vezes o seno de 37. Vai-me dar 1,18 newtons. E agora já posso vir para aqui substituir. O deslocamento continua a ser 2 metros. Este ângulo é o ângulo que o P de x faz com o deslocamento. Como o P de x tem a direção e o sentido do movimento, 0 graus. Isto vai-me dar, só fazer a multiplicação, 2,4 joules, tal como já tinha dado anteriormente. Tenho ainda uma outra alternativa a esta resolução que acaba por ser talvez a mais rápida. Como o peso é uma força conservativa, eu posso calcular o trabalho da força conservativa através do simétrico da variação da energia potencial gravítica, ou seja, menos m vezes g, altura final, menos altura inicial. A massa eu sei, 200 vezes 10 menos 3, vezes os 9,80, vezes a altura final vai ser 0, menos a altura inicial. Preciso é determinar a altura inicial. Mas para determinar a altura inicial, posso aplicar aqui o seno do ângulo, porque o seno é o cateto oposto, que corresponde à altura, sobre a hipotenusa, que é o meu deslocamento. Então, o deslocamento eu sei, 2 vezes seno de 37 graus, vai-me dar a altura. Se eu fizer as contas, tenho uma altura de 1,2 metros, que já posso substituir aqui. Se eu fizer as contas, portanto, menos 200 vezes 10 menos 3, vezes os 9,80, vezes os menos 1,2, cuidado ali com aquele sinal, vai-me dar os tais 2,4 joules que já tínhamos determinado nos outros dois ajustes. Só deixar aqui uma notinha a verde para depois verem onde é que anda a altura. Neste vídeo falta vermos o teorema da energia cinética ou lei do trabalho e energia. Não é muito complexo, mas os exercícios a partir daqui podem gerar outro tipo de complexidade, vão ter enunciados mais complexos e às vezes geram dificuldades. O que é que diz então o teorema da energia cinética? Basicamente, nós vamos ter situações em que temos mais do que uma força a atuar. E como na globalidade existem várias forças a atuar, são todas elas vão de alguma forma dar um contributo para a variação da energia cinética do corpo. Então, o que temos aqui é que o trabalho de todas as forças que estão a atuar no corpo vai corresponder à sua variação da energia cinética. Cuidado que este trabalho da resultante das forças pode ser interpretado de muitas formas diferentes. Ou seja, é um trabalho total, e se é um trabalho total, eu posso calculá-lo somando o trabalho de cada força que está a atuar no corpo, por exemplo, o peso, a reação normal, a força de puxar, empurrar, uma força de atrito, etc. Ou posso ainda buscá-lo com a expressão geral do trabalho, resultante das forças vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, se eu tiver acesso a quem é a força resultante. Também convém recordar aqui que esta força resultante, de acordo com as leis de Newton aprendidas no 9º ano, corresponde à massa do corpo vezes a aceleração. Portanto, também dá jeito usar aqui esta indicação, se tivermos informação sobre a aceleração, para podermos determinar a resultante das forças. O objetivo primeiro é trabalhar aqui o lado direito da minha expressão, esta variação da energia cinética. O que é a variação da energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E a energia cinética tem sempre a mesma expressão. 1/2 da massa vezes o módulo da velocidade ao quadrado. Então, se eu fizer essa substituição, 1/2 de m v final quadrado menos 1/2 de m v inicial ao quadrado, posso colocar em evidência 1/2 da massa, como se faz na matemática. Vou puxar e representar aqui 1/2 da massa no início e multiplicar essa parcela por aquilo que sobrou das duas parcelas que eu tenho na minha expressão atrás.
velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Portanto, eu posso trabalhar o teorema de energia cinética pelo lado esquerdo, pelo lado direito e do lado esquerdo. Tem ainda várias possibilidades. Vamos ver isto num exercício. Tenho aqui uma figura onde está representado um corpo com massa de 4 kg. Já vou começar a registar os dados. Que partindo do repouso, tenho aqui informação então sobre a velocidade inicial. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0 e atinge a velocidade de 3 metros por segundo. Vou interpretar aqui como velocidade final. Após ter percorrido 3 metros, indicação do deslocamento do corpo, sob a ação da força F, a intensidade da força de atrito, ok? Entre as superfícies em contacto é de 4 newtons. Calcula a intensidade da força F. Uma vez que eu tenho aqui informação sobre a velocidade do corpo, o mais habitual é começar por trabalhar logo o teorema de energia cinética. O trabalho da resultante das forças vai corresponder à variação da energia cinética. E eu posso trabalhar o lado direito da expressão ao mesmo tempo que trabalho o lado esquerdo. Porque se eu pensar no lado esquerdo, reparem, eu vou representar o corpo aqui pelo centro de massa e voltar a representar as forças. Tenho ali a força F, tenho vertical o peso para baixo, vertical para cima a reação normal e tenho para a esquerda a força de atrito a atuar. Tenho aqui 4 forças a atuar. Então, o trabalho da resultante das forças é o trabalho da força F, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho do peso do corpo, mais o trabalho da reação normal. E este trabalho total é igual a 1/2 da massa vezes módulo da velocidade final ao quadrado menos módulo da velocidade inicial ao quadrado. E eu posso trabalhar isto em simultâneo. Eu sei que o peso e a normal não realizam trabalho. Porquê é que não realizam trabalho? Ambas são perpendiculares ao deslocamento. Rn e peso são perpendiculares ao deslocamento, o que implica que o trabalho é nulo. E fico só com o trabalho da força F e o trabalho da força de atrito. O trabalho da força F eu posso deixá-lo aqui por determinar, porque se eu descobrir este valor, depois consigo chegar à intensidade da força F. O trabalho da força de atrito posso calcular. Força de atrito vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e o deslocamento, igual a 1/2 da massa, que é 4 kg, vezes velocidade final ao quadrado, os 3, menos a velocidade inicial, 0 ao quadrado. Vou continuar aqui deste lado. Então, o trabalho da força F, já estava aqui a pôr o F sem pôr, o trabalho da força F vai ser igual, vamos calcular ali do lado direito, 1/2 vezes 4 vezes 3 ao quadrado dá 18. E já vou pegar, esqueci-me de escrever aqui o trabalho da força de atrito, só um pedacinho atrás. Força de atrito é 4 newtons, vezes o deslocamento, que é 3, vezes o cosseno que a força de atrito faz com o deslocamento. O corpo desloca-se para a direita, aquilo desloca-se devido à ação da força F. Então, o ângulo que nós vamos ter é o ângulo de 180 graus. Vou deixar mesmo aqui a vermelho, para ser fácil depois de identificar. Só corrigir aqui o grauzinho. Ok, que vai ser igual então a 18. E agora, o meu trabalho da força F vai ser igual a 18 menos, posso fazer este cálculo, está aqui, 4 vezes 3 vezes cosseno de 180 dá menos 12. Passa para o lado direito, como se fosse 12. Já posso escrutinar aqui o trabalho da força F, que é a força F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. 18 mais 12 vai dar os nossos, desculpem, 30 unidades. E agora já posso substituir o deslocamento, são 3,
E falta-me o ângulo. Que ângulo é este? Vou deixá-lo a verde. É o ângulo que a força F faz com o deslocamento, que nós não sabemos diretamente, mas sabemos que este ângulo aqui são 60. Portanto, o outro, o que nós queremos saber, é 90 menos os 60, que vai dar 30 graus. Deixar a verde. Igual a 30. Então, se eu quiser determinar a força F, 30 a dividir por 3 vezes cosseno de 30, que vai dar, portanto, por aqui no denominador, 3 vezes o cosseno de 30, que me dá 11,5, mas eu tenho sempre dois algarismos significativos, então 12 newtons. E fica determinada a intensidade da força F. Espero ter ajudado ou clarificado algumas dúvidas. Se ainda assim restarem algumas, deixem aqui em baixo ou enviem-me um e-mail. Boa sorte!